Bem, padre, eu queria voltar um pouco àquela questão, né, que você falou que a nossa pastoral não pode mais ser simplesmente eclesiológica ou cristológica, mas tem que ser pneumatológica. Né? Lendo todos os discursos do Papa no Brasil, ele fala, por exemplo, dessa questão da noite, né? Das pessoas hoje. A igreja tem que se preparar para entrar na noite das pessoas. Tudo que foi colocado aí, me parece assim, que é a noite, né, das pessoas, e nós temos que entrar lá dentro com uma lanterninha, né, para dar a impressão que é isso. Mas também, por outro lado, essa questão do pentecostalismo, né, pentecostalismo não é os crentes, né, como ele diz aqui, mas é o pentecostalismo como um todo. A Brenda Carranza, né, não sei se o senhor leu um artigo na Humanitas, né, ela fala de que a Jornada Mundial da Juventude foi como que a cristalização do pentecostalismo no catolicismo brasileiro. Me assusta um pouco isso, né, Chico? Porque agora, então, mas o que significa isso exatamente? Ontem nós analisávamos aqui e até escutamos aí alguém dizendo assim, olha, até nossas séries no Paraná cantando aleluias já, né? Então, o que dizer de outros movimentos que estão baseados basicamente em músicas, né? Nesse sentido? Não sei se deu para entender. Muito bom, Dom Jeremias, muito obrigado. Também um café para ele, Jeremias. O que eu queria insistir é o seguinte: se vocês pararem para observar, é a leitura que eu faço. A Jornada Mundial da Juventude, ela foi um grande evento, uma grande festa dos jovens, a alegria de estarmos juntos. E nisso se fazia uma missão, né? A presença do Papa foi determinante. Mas o que é... Nem tudo que a Carranza fala eu concordo. Mas o que ela quer dizer talvez com isso? Que o conteúdo da Jornada Mundial era mais uma forma do que um discurso. Era cantar, era a via sacra com os artistas globais. O que isso pode nos ajudar? E quando o senhor fala também que até as séries estão cantando aleluias, é porque as pessoas que estão hoje em nossas comunidades são pessoas que não querem só discursos, não querem apenas questões racionais, mas querem também a questão da sensação, da experiência. O ser humano atual é muito menos filósofo e teólogo, como nós todos somos, e muito mais a vida como a vida é. Para mim, Dom Jeremias, o que mais tenho medo é que nós católicos possamos cair no outro lado, que eu, com muita humildade, eu quero dizer, eu tenho medo que, principalmente pela televisão, nós passemos uma imagem de uma igreja muito mágica, muito milagreira, não cristã. Eu dou só um exemplo e não cito nada, nem rede, nada, nem quem é. Mas eu já falei isso lá na CNBB, mas não adiantou nada, porque ninguém escutou. Uma imagem na televisão que passa sempre, não digo o dia, senão vocês desconfiam a rede e quem é. Mas imagina colocar o Santíssimo Sacramento exposto e dentro do Santíssimo Sacramento, com a ajuda das técnicas, fazer sair estrelas, raios que brilham. E fica horas e horas falando. Para mim isso é a manipulação do sagrado. Não preciso ser especialista em comunicação. Isso não é Eucaristia. Isso é criar um simulacro. É o que Guy Debord fala, a sociedade do espetáculo. Só que isso chama atenção, isso o pessoal gosta. Então, eu acho que quando nós falamos em pentecostalismo, não pode ser em atender só o que o povo quer. Não são só as sedes de água provisória, as sedes daquele poço. Porque o encontro com a samaritana, a água verdadeira não estava no poço. A gente não pode servir só aquilo que o povo quer. E por isso que eu diria uma igreja mais pneumatológica, que no fundo é trinitária, é só porque uma igreja um pouco mais oxigenada, com mais espaço para as surpresas da vida, para as dificuldades da vida. E, portanto, também com espaços a uma liturgia, de mais experiência mistagógica.
E aí, realmente, nós vamos ter que ceder a essa ideia. Nosso povo precisa de algo menos racional e mais experiencial, que não pode ser, como eu disse antes, manipulável, né? Se o pentecostal para nós significa fazer manifestações divinatórias ou propiciatórias de Deus aqui, aí nós perdemos o Evangelho. Isso não podemos fazer, né? Como alguém me disse também lá na Sibéria, que para celebrar bem uma Eucaristia, alguém no domingo à noite, né, apaga todas as luzes da igreja, né, de repente sai um farol, é o padre que vai entrando, a música vai entrando, e gelo seco no chão, e todo um aparato. Quando chega o padre no altar, acende todas as luzes, chegou o sol, né? Perguntem-me se vai gente nessas missas. Lota. Então eu acho que quando eu falava do pentecostalismo, tem isso, né? Do risco de nós cairmos numa manipulação. Não é isso, né? Agora, que nós precisamos dar mais lugar ao Espírito Santo, não só no nosso discurso, mas na presença dele em nossa pastoral, isso eu acho que, na minha opinião, é urgente. Professor, desculpe a minha ignorância, mas aqui lendo o documento e a sua reflexão, talvez não está faltando, tem uma ausência de uma real cristologia, para a gente falar de eclesiologia, de comunidades, porque pneumatológica, obviamente, sem Cristo não tem sentido, mas a gente refletir a partir do mistério da encarnação, e nós estamos muito na ressurreição, nossas práticas de igreja, de vida comunitária, muito... Mas aí cai para o pentecostalismo, ao meu ver. Está faltando uma reflexão profunda de cristológica, de fundamentação da igreja, a partir do mistério da encarnação. Falamos em enculturação há tanto tempo, evangelização enculturada, etc. Perdemos já essa nomenclatura e, ao meu ver, está faltando, também nesse documento, uma fundamentação profunda cristológica a partir do mistério da encarnação, de Cristo que se encarnou, assumiu a humanidade em todos os sentidos, em todas as realidades, e nós ficamos, lógico, com inovações na vida comunitária, com testemunhos, inovações, procurando receitas. Não sei se eu me expressei, me comuniquei, mas, ao meu ver, está faltando essa reflexão profunda para que a gente volte a uma fundamentação eclesiológica a partir da encarnação de Cristo. Não resta dúvida que uma cristologia mais encarnada nos ajudaria a entender melhor a comunidade, mas eu defendo muito a questão pneumatológica, porque esse Cristo encarnado está sempre assistido pela ação do Espírito. O meu receio na questão cristológica é que a gente fique na redução cristológica e não vendo a questão trinitária. Na minha opinião, o que nós precisaremos trabalhar, Dom João, é mais a fundamentação trinitária da comunidade. A Trindade é fonte de uma comunidade diferenciada, que comunhão, missão e participação não são só palavras bonitas. E por isso aí, claro, quem revela a Trindade para nós é Jesus Cristo, concretamente. Nós podemos cair exatamente numa abstração de Cristo e também numa abstração do Espírito, que é outro problema, né? Quer dizer, entender isso numa perspectiva bíblica é uma urgência. Meu nome é Rafael Solar, trabalho na USIB, sou da Arquidiocese de Londrina. O texto me pareceu muito oportuno e muito bem elaborado. No número 4, eu acredito que quando vocês apresentam o objetivo do texto, a gente pode perceber que o ponto de referência é a vida de Jesus. Porém, ouvindo o Senhor e vendo as suas colocações, eu percebo, não sei se é um problema teológico da minha estrutura ou do mesmo método que se utiliza para fazer com que a estrutura caminhe. Uma confusão entre os termos paradigma e paradoxo. Me parece que na medida em que nós continuemos falando de uma evangelização paradigmática, ela será acadêmica. Então ela vai atingir o que Dom João Mamede dizia, vai atingir uma comunidade sem comunidade. O mesmo título é paradoxal.
comunidade das comunidades, uma nova paróquia. Entanto que a nossa teologia não atinja o sensível, por exemplo. Comunidades que estão unidas por motivações, por realidades que são capazes de despertar na comunidade um anseio. Isso não é paradigmático. Nesse sentido, não sei se a própria expressão do Papa Francisco tem essa textura. Me parece a mim que para nós seria muito mais válido resgatar uma evangelização que atinja o coração da pessoa. E depois, quem sabe, evitar essa sensibilidade da qual falava Dom Jeremias. Porque o pentecostalismo católico não é sensível. Não é sensível, é totalmente insensível. Nunca antes o catolicismo na América Latina, eu sou de origem colombiana, nunca antes o catolicismo na América Latina tinha sido tão sentimental, mas tão insensível ao mesmo tempo. Então, paradoxo e paradigma, me parece a mim, não está sendo muito bem estruturado dentro do número 4 que vocês colocaram, não? Se é a vida de Jesus, é uma vida paradoxal, não paradigmática, não? Muito bom. 2 cafés. Só uma coisa que eu só resgatar, nós temos que recuperar essa ideia. O que nos reúne realmente em comunidade? É só para organizar os serviços e as pastorais? Nós nos reunimos para formar lideranças? Ou há anseios comuns? Há sedes comuns? E isso faz com que a gente tenha o sentimento de pertença. Então, isso depois temos que ver realmente a sua colocação de paradigma e paradoxo é proceder. Sou do Dirceu, sou da CPT. Bom, em relação ao documento, eu acho que um dos grandes problemas é que nós fazemos parte de uma geração que a gente vem dos conceitos de uma metodologia que nós fomos surpreendidos por mudanças e a gente está com dificuldade de nos encontrarmos. Primeiro nós tínhamos uma metodologia que era o ver, julgar e agir, incorporado praticamente na nossa ação pastoral. Ação pastoral decorrente do pastor, o agente. Muda-se e abandona-se o método, inclusive os outros documentos não seguem essa metodologia. Parte, não da realidade, mas da teologia, né, de Jesus Cristo, e não da realidade. Esse documento, inclusive, não parte da realidade das comunidades do Brasil. Esse documento pode ser lido aqui como na África, que tem a mesma importância. A SEBS, ela é citada, mas não é referendada. Por exemplo, foi uma experiência fantástica que nós tivemos na América Latina e no Brasil. E ela não é desconsiderada, inclusive. Parte da sinagoga de Jesus Cristo, né? Um modelo de comunidade. Você afirmou, inclusive, que inclusive as igrejas neopentecostais é uma porta de saída, e a Igreja Católica fez uma opção pelo neopentecostalismo dentro da renovação carismática. A gente pergunta, é para ganhar ou para perder de fato, né, os cristãos? Ao mudar essas questões, nós estamos perdidos, porque hoje se fala da missão. A centralidade está na missionalidade e não na pastoralidade. Se Jesus Cristo é pastor, a decorrência é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, a pastoralidade. Sendo que o foco agora não é mais Jesus Cristo, mas é o Espírito Santo pneuma. A decorrência do pneumatologista, ou do Espírito Santo, não é a pastoralidade, é um movimento. Então, nós estamos numa situação confusa, inclusive, não de estrutura, mas também de método e de foco, ou princípio. Afinal de contas, nós estamos aqui para a decorrência do pastor, então nós somos agente, tanto abandonamos os termos agente, hoje nós somos todos missionários, né? Somos os missionários. Tudo quanto é ministérios, é tudo missionário. Mas ninguém mais é agente, está no lugar de. Né? Então são mudanças que os documentos vão criando, e de fato nós temos uma grande dificuldade de reinterpretar isso nas nossas comunidades. Isso tem uma confusão imensa. Eu digo assim, que nós estamos com uma disputa religiosa, não de modelo de igreja, mas de religião. Era o cristianismo, Jesus Cristo centro,
agora é o Espírito Santo centro. São trinitários, mas há uma diferença na nossa ação. Uma coisa é você ter uma ação a partir do pastor e outra coisa é você ter uma ação a partir de um movimento. Eu acho que assim, essas dificuldades é que a gente vai perceber, principalmente quando a gente vai trabalhar no chão das nossas comunidades. Eu só queria, eu respeito a sua opinião, claro, e tem toda uma forma de fazer a leitura sobre isso, mas a primeiro ponto eu queria dizer, vieram várias questões sobre a questão metodológica, a comissão ainda vai se reunir, por que nós, eu estou falando em nome de uma comissão, não estou defendendo o documento, eu não preciso defender o documento, mas se escolheu, a partir das diretrizes, a partir de Jesus Cristo, mas não esquecer da realidade. Tanto é que, se eu não me engano, o Dom Sérgio deve ter escrito na apresentação que é possível fazer, primeiro, um olhar mais da realidade, para depois aterrissar na questão a partir de Cristo. Se vocês observaram, eu estou falando mais a partir da realidade, eu falei dos sinais dos tempos, para depois ir adiante. Eu só acho, como é seu nome? Dirceu. Eu só acho que a questão pneumatológica, eu não gostaria que fosse entendida como exclusividade do Espírito Santo. É uma integralidade, é a trindade, e não identificaria pneumatológico como pentecostalismo e esquecer o Cristo, a encarnação, o Cristo histórico. Eu acho que aqui nós temos problemas de linguagem, nós temos visões diferentes. Aqui tem que usar a palavra paradigma. Pode dar a entender que naquilo que nós nos expressamos, nós excluímos e esquecemos, por exemplo, as sedes. Dom João sabe que se alguém colaborou muito com a leitura desse material foram as sedes. Trouxeram muita, uma das primeiras instâncias que trouxeram emendas para nós, para as sedes, e nós consideramos, e depois tivemos um bom retorno também. Claro, os termos, etc., eu acho que nós estamos vendo uma realidade, talvez não como a maioria gostasse. É impossível fazer um discurso universal aqui, mas eu acho que não há uma intenção de privilegiar um movimento ou um grupo. Nós temos a intenção de recuperar a comunidade. Talvez não é como todos gostariam, cada um gostaria que fosse do seu jeito. Cada um tem uma forma de ler a realidade. Isso é bom, isso é possível. Só que o texto vai principalmente com aquilo que a CNBB propõe. Né? Isso não, nós sempre dizemos, isso não é um texto feito por alguém, é uma comunidade. Agora, uma coisa é certa, Dirceu, virão muitas emendas, e elas vão ser lidas, consideradas, ponderadas, e claro, depois uma opção tem que ser feita, como sempre, para escrever o texto. Temos